Olá pessoal, meus irmãos, meus amigos, povo de Deus, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro para o nosso renovo e fortalecimento espiritual, para que o nome do Senhor Jesus seja louvado e engrandecido em todas as nações. Nós vamos meditar hoje a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, meus queridos, fiel é Deus. Deus é fiel, fiel à sua palavra, fiel às suas promessas. Nenhuma das boas palavras do Senhor, meu irmão, jamais caiu e jamais cairá por terra. Porque Deus é fiel e a Bíblia diz: ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, Deus tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Deus nos ama. Deus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, a Bíblia diz: eu fui moço e hoje sou velho. Nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Fiel é Deus. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho, do fruto do seu ventre, ainda que essa venha a se esquecer? Jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque o Senhor tem o nosso nome gravado na palma das mãos dele. Fiel é Deus, irmãos, pelo qual nós fomos chamados. Deus me chamou, Deus chamou você, Deus está chamando a humanidade, Deus está chamando o ser humano. Chamando para quê, pastor? Chamando para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Está falando aqui, irmãos, fiel é Deus, pelo qual nós fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Queridos, o que significa ser chamado à comunhão do Filho Jesus? É ser chamado à comunhão familiar. É ser chamado a fazer parte da família de Deus. É ser chamado de irmão do Senhor Jesus. Nós fomos chamados agora à comunhão do Filho, porque, meus irmãos, em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Porque todos quantos recebeu Jesus como Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos os irmãos de Jesus. Jesus é o primogênito Filho de Deus. E em Cristo nós somos adotados. O Pai nos adotou porque Ele é amor, Ele é bom, Ele é fiel, Ele deseja cuidar de nós. Ele deseja que tenhamos um relacionamento de intimidade, de comunhão familiar.
um relacionamento de pai e filho. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. E porque somos filhos de Deus agora, Deus nos deu o mesmo Espírito que estava sobre o seu Filho Jesus. O mesmo Espírito que capacitou Jesus para ser o ser humano mais ilustre, o ser humano mais magnífico, o ser humano mais obediente, o ser humano mais santo, o ser humano mais humilde, o ser humano mais manso. Meus irmãos, o ser humano mais misericordioso da face da terra se chama Jesus, porque ele foi capacitado pelo Espírito de Deus. E agora nós, como filhos de Deus, recebemos o mesmo Espírito para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus, Pai de amor, Pai das misericórdias. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia diz que se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos seus filhos, muito mais o Pai Celestial nos dará coisas boas, nos dará o Espírito Santo, nos dará, meus irmãos, tudo que for necessário para vivermos uma vida que glorifica o nome dEle, a palavra dEle. Fiel é Deus, pelo qual nós fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, meus irmãos, Ele é Senhor. Não podemos simplesmente aceitá-lo, reconhecê-lo como Salvador, Libertador, mas também como Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Precisamos nos submeter aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, porque os mandamentos do Senhor são preciosos, são vida para nós. Meu irmão, guarda essa palavra no seu coração. Entre nessa comunhão de filho de Deus. Para isso Deus tem nos chamado, para a glória e louvor do nome dEle. E eu deixo o convite todos os dias, meus irmãos, se Deus quiser, estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo encontro, no nome de Jesus.